Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo entre Corinthians e Memphis Depay, o jogador mais bem pago da história do Brasil e da América do Sul. Bora contar também que o Timão ainda tenta um outro reforço internacional. No vídeo acrescento novidades sobre as tratativas entre Flamengo e Martial, o atacante francês que era do Manchester United. Decisões e punições pesadas por os brigões no clássico entre Palmeiras e São Paulo. Bora te contar também que o Palmeiras já iniciou tratativas para a renovação de mais um contrato de atleta cujo vínculo se encerra em dezembro. Para completar, quanto é que o Atlético Mineiro já faturou com vendas de atletas no ano? Falo ainda sobre as equipes mais valiosas da Série B, as últimas do mercado, bastidores, seleção brasileira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Dá uma olhada na tela, jogos da noite dessa sexta-feira com palpites bem razoáveis para a gente se dar bem. Tem Brasil e Equador, vou de vitória brasileira, tem também Uruguai e Paraguai, Uruguai é favorito. No confronto entre Peru e Colômbia, mesmo jogando fora de casa, vou na vitória colombiana, para você fazer sua fezinha e pegar 100% de bônus no valor do depósito. Na 1xBet é super simples, link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro e utiliza o promo code Nicola. Dessa maneira você deposita e 100% da grana volta em bônus para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Luan Pérez, que já está no Brasil. Ele desembarcou na noite dessa quinta-feira em São Paulo, depois de se acertar com o Santos. Na entrevista ainda no aeroporto, admitiu que negociou com o Vasco, mas desde o princípio tinha como prioridade voltar à Vila Belmiro. Bora contar que o Brasil já está escalado para o confronto contra o Equador na noite dessa sexta-feira, partida marcada para as 10 da noite no Couto Pereira, estádio do Curitiba, no Paraná. O Brasil terá provavelmente Alisson no gol, com Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana, meio campo com André, Bruno Guimarães e Paquetá, na frente Luiz Henrique, Rodrigo e Vinícius Júnior. Dorival Júnior havia preparado o Pedro para ser titular, houve a lesão do Pedro. Num primeiro momento o Endrick foi o escolhido, mas no final das contas o atacante do Botafogo, o Luiz Henrique, foi quem venceu essa disputa e vai se juntar a Rodrigo e Vinícius Júnior. Brasil que não vence há 4 rodadas nas eliminatórias, 3 derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina e o empate contra a Venezuela, até por isso a classificação bastante ruim, 6º lugar com 7 pontos conquistados em 6 rodadas. Bora falar agora sobre os elencos mais valiosos da Série B e também sobre os atletas que mais valem, tudo isso de acordo com o Transfer Market, site especializado em avaliar e apontar cifras para os jogadores. Quero começar que o Santos é o dono do elenco mais valioso, 33 milhões e 600 mil euros. Segunda colocação pro Curitiba, 21 milhões de euros. Terceiro lugar pro Sport, 19 milhões e 100 mil euros. Quarto lugar do América Mineiro com 18,7 milhões de euros, o Ceará é o quinto com 18 milhões e 100 mil. Na sequência aparecem Goiás, Avaí, Mirassol, Novo Horizontino e CRB. Sobre os atletas mais valiosos, você tem alguma mínima ideia de quem pode aparecer em primeiro? Acertou quem lembrou do goleiro João Paulo, do Santos, 29 anos de idade, mesmo machucado, ele tem um valor atribuído de 5 milhões e meio de euros. Confesso que achei meio esquisito. Mas, segundo lugar de outro santista, Sandri, volante de 22 anos de idade, 3 milhões de euros. Terceira posição para Figueiredo, atacante de 23 anos de idade, que defende o Curitiba, 2 milhões e meio de euros. Quero te atualizar agora sobre o Atlético Mineiro, que ainda precisa vender jogadores. O Galo já movimentou 65 milhões de reais com negociações de atletas, mas desses 65 milhões, sobraram de forma líquida para o Galo cerca de 30 milhões. Ou seja, o Galo está 34 milhões de reais abaixo daquilo que havia sido estimado como faturamento para a atual temporada. O Atlético projetou uma receita líquida de 64 milhões de reais com transferências de jogadores, números trazidos nessa sexta-feira pelo site Trivela. Bora cada uma das vendas.
O Edenilson foi negociado sem garantir nada. O Gemerson valeu 3 milhões de reais. O Patrick garantiu 5 milhões de reais, 20 milhões por Pavon, 4 milhões e 900 mil para o PH, 4 milhões de reais para o Ian Felipe, mais 7 milhões com a transferência do Marquinhos, 700 mil reais com o mecanismo de solidariedade do Emerson Royal, que hoje joga no Milan, 20 milhões de reais com a saída do Savinho do Girona para o Manchester City. Soma tudo isso e chega a 65 milhões de reais brutos ou 30 milhões de reais líquidos. Quero falar agora sobre o Flamengo, que está insistindo na contratação de Anthony Martial, atacante francês de 28 anos de idade, que defendia até 30 de junho o Manchester United. Desde que perdeu Pedro, o Flamengo estabeleceu ou priorizou a contratação do Martial. O Depay chegou a ser um dos cotados, mas desde o princípio a prioridade era a contratação desse atacante que está longe de ser um centroavante. Martial pode funcionar como um atacante de lado de campo, como um ponta ou eventualmente como um camisa 9. Vários atletas foram oferecidos e sugeridos ao Flamengo. Choupo-Moting, Maxi Gomes, entre outros. Mas diante de tantas oportunidades, aquela que de fato agradou ao Tite e à diretoria foi a do ex-centroavante ou do ex-atacante do Manchester United. As operações, ou melhor, as tratativas não são simples. Estamos falando de alguém que tem mercado no futebol europeu, especialmente pelos 28 anos de idade, mas as negociações estão em andamento. Só para completar sobre o Fla, queria contar que o Pedro ainda não passou por cirurgia. O atacante que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho na quarta-feira vai aguardar que o seu joelho desinche para que ele possa ser submetido a essa intervenção cirúrgica. Hora de falar sobre o Palmeiras, que está tratando da renovação de mais um atleta em fim de contrato. Somente 2 jogadores do time principal têm vínculo até 31 de dezembro. E a tendência é que ambos já tenham seus contratos prorrogados nas próximas semanas. São eles o Marcos Rocha e também o goleiro Marcelo Lomba. Já havia contado para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira que o Marcos Rocha foi chamado para abrir negociações. Agora foi a vez de Marcelo Lomba, 37 anos de idade, alguém que conta com a confiança do técnico Abel Ferreira, super querido pelos jogadores e jogador de confiança, de segurança, de bom ambiente no vestiário, mesmo não atuando tanto. Nessa temporada foram só 6 jogos, na passada 5 jogos. Desde que ele foi contratado em 2022, o Lomba só esteve em campo 22 vezes, sempre deixando uma boa impressão. Até por isso não será uma renovação cara, alta, e ela deve acontecer muito em breve. Quero falar agora sobre as punições para Palmeiras e São Paulo por conta da confusão no fim do clássico. Você vai lembrar, né, que o Sabino agrediu ao historiador do Palmeiras, que Rodrigo Nestor e Zé Rafael trocaram socos no vestiário depois da partida, que gandulas do Palmeiras se manifestaram, a torcida do Palmeiras fez cantos homofóbicos. No final das contas, dá para contar que o Sabino pegou 5 jogos de suspensão pela agressão ao historiador do Palmeiras. Rodrigo Nestor e Zé Rafael, 4 jogos cada pela troca de agressões dentro do vestiário. Palmeiras foi multado em 55 mil reais pelo tumulto em campo, por gritos homofóbicos e por conta do comportamento dos gandulas, que estão 60 dias suspensos. Já o São Paulo foi multado em 10 mil reais por conta de todo o tumulto dentro do gramado. Só para completar, importante contar que Palmeiras e São Paulo ainda vão se enfrentar nessa temporada e a tendência é de um clima ainda menos amistoso. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com as principais novidades da sexta-feira, começando por Memphis Depay. O atacante holandês aceitou a proposta corintiana de 70 milhões de reais num contrato de 2 temporadas. Se você dividir 70 milhões por 24 meses, vai chegar a uma cifra superior a 2 milhões e 900 mil reais por mês, que farão do Memphis Depay o jogador mais bem pago da história do Brasil e da América do Sul. Hoje esse status pertence ao Dudu, que ganha 2 milhões e 100 mil reais no Palmeiras. A figura mais bem paga do esporte hoje no Brasil é o Abel Ferreira, que ganha 2 milhões e 800 mil mensais no Verdão. Só para completar, como é que o Corinthians pretende pagar esses 70 milhões de reais em 2 anos? 57 milhões devem vir do patrocinador a Esportes da Sorte, que já havia se comprometido em contrato para pagamento dessa grana da maneira como o Corinthians quisesse em relação a um reforço. Os outros 13 milhões de reais serão responsabilidade do Timão, que vai buscar ações de marketing para tentar não precisar do dinheiro. Você mais atento ao mercado e às notícias, deve lembrar que na última quarta-feira a Esportes da Sorte teve muitos milhões de reais bloqueados
Pior, nessa quinta-feira, o Darwin Henrique Silva, que é dono da Esportes da Sorte, foi preso. Ele e a esposa dele, numa grande investigação policial, suspeitas de lavagem de dinheiro e jogo sujo. Diante desse cenário, ninguém sabe ao certo se a Esportes da Sorte vai ter capacidade financeira para bancar esses 57 milhões. De qualquer forma, o Corinthians vai assumir o risco, eventualmente terá de cobrir esse custo de 2 milhões e 900 mil mensais pelo atacante holandês, que é aguardado entre terça e quarta-feira em São Paulo para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Se tudo correr bem, o Corinthians espera anunciar o Memphis Depay pro seu torcedor antes da partida contra o Juventude, marcada para quarta-feira na Neoquímica Arena. Só para completar sobre o Corinthians, além de Memphis Depay, ainda há um novo alvo. De acordo com o GE, o Corinthians negocia com André Carrillo, meio atacante peruano da seleção, mais de 100 partidas com a camisa do seu país. Hoje, com 33 anos de idade, está livre no mercado desde 1º de setembro, quando rescindiu seu contrato com o Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. Ele é um velho conhecido do Ramon Dias. O técnico corintiano e o meio atacante peruano trabalharam juntos no Al Hilal. O problema do Corinthians em relação a essa negociação é a concorrência. O Alianza Lima e outros times da Arábia Saudita também têm a intenção de contratá-lo. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, quem sabe durante a live do canal da Nicola, que começa às 7 da noite daqui a pouquinho. A gente se encontra. Tchau!